Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do quadro Vinho com Filosofia. E hoje eu queria trazer uma historinha aqui para vocês a respeito desse livrinho aqui, A Boa Sorte. É um livro bem fininho, super facinho de ler, tem uma linguagem até meio infantil, digamos assim, mas que trouxe ensinamentos incríveis para minha vida e eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, essa história começa com dois amigos de infância que se encontram por acaso em uma praça. Fazia muitos anos que eles não se viam e eles acabam se encontrando por acaso. E aí eles começam a conversar sobre como foi a vida de cada um. E um deles conta que quando ele foi embora da cidade, ainda muito criança, foi porque o pai dele havia herdado uma herança, um valor muito alto, de um tio distante que não tinha descendentes, junto com uma indústria têxtil. E aí o pai administrou esse dinheiro, essa empresa, e depois que o pai morreu, ele herdou tudo isso. Só que ele fala que ele não teve sorte, que ele tomou várias decisões ruins e ele acabou falindo, perdeu tudo. Já esse outro amigo dele contou uma história diferente, disse que, como amigo se lembrava, eles eram muito pobres, a família era muito pobre, mas ele conseguiu crescer profissionalmente, financeiramente, pessoalmente e conquistou uma vida muito boa. E aí esse outro amigo, que se deu mal, falou para ele, poxa, então você teve sorte. Eu não tive sorte na vida. E daí esse outro amigo que se deu bem falou, mas você acredita nessa tal de sorte? Então, se você acredita, eu vou te contar uma história sobre a diferença entre o que é a sorte e o que é a boa sorte. Então, o primeiro ensinamento que a gente começa a tirar dessa história é que a sorte, ela não depende de você. Então, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Por exemplo, quem ganha na loteria, se não sabe administrar o dinheiro, fazer aquele dinheiro multiplicar, em menos de 10 anos a pessoa já perdeu tudo. Agora, a boa sorte não. A boa sorte, ela é aquela que permanece. Então, esse é o primeiro ensinamento e esse amigo vai contar para ele como ele aprendeu isso. E ele diz que aprendeu isso através de uma fábula que o avô dele contava para ele quando era criança. E a fábula é a seguinte: em um reino encantado, o mago Merlin chamou todos os cavaleiros, reuniu esses cavaleiros ali no jardim do castelo e falou, em algum lugar aqui do reino encantado, daqui 7 noites vai nascer um trevo mágico de 4 folhas e o cavaleiro que encontrar esse trevo mágico vai ter sorte ilimitada, ou seja, para o resto da vida. E aí os cavaleiros ficam super empolgados e perguntam, mas e aí, Merlin, onde vai crescer esse trevo? E aí ele fala, o trevo vai crescer no bosque encantado. E aí eles já ficam todo desanimados, porque o Bosque Encantado é muito longe. Ele falou que são 7 noites, e até o Bosque Encantado eram 2 noites, 2 dias, né, cavalgando. Então eles já perderiam 2 dias no caminho. Era um lugar muito inóspito. Aí eles foram desistindo e sobrou só 2 cavaleiros. O cavaleiro branco, que era o Cid, e o cavaleiro preto, do cavalo preto, que era o Notch. Então aí os dois falaram, Merlin, nós vamos lá para o bosque. Então aqui nós temos o segundo ensinamento, né? Todos querem a boa sorte, mas nem todos estão dispostos a ir buscá-la. Eles se separaram e foram para o bosque. Cavalgaram 2 dias, ok. Chegando lá, ambos tiveram a mesma ideia de procurar o gnomo, que é considerado o príncipe da terra. E como o gnomo ele anda no subsolo, eles pensaram, bom, se tiver algum broto do trevo mágico por aqui, o gnomo vai saber e vai falar pra gente aonde que tá, onde que esse trevo vai crescer. E daí o cavaleiro negro pergunta pro gnomo e o gnomo fala, não nasce nenhum trevo aqui, não vai nascer trevo em lugar nenhum desse bosque, porque a terra não é boa, nunca nasceu nem nunca nascerá. E aí o Notch, que é o do cavalo negro, fica muito encanado com aquela história, fala, poxa vida, por que o Merlin mandou a gente pra cá então? Beleza, vai embora, já meio assim com medo. Aí vem o cavaleiro branco e pergunta a mesma coisa para o gnomo diz a mesma coisa para ele,
E mais uma vez fala, a terra aqui não é boa, não é fértil. Só que o cavaleiro do cavalo branco prestou atenção nessa informação e falou, então onde eu posso encontrar terra fértil? Ele fala, ó, terra fértil você só vai encontrar lá na área das cows, das vacas, porque lá tem bastante adubo. Aí ele fala, beleza, ele vai lá onde tem essa terra fértil, enche as bolsas que ele trouxe, com o máximo de terra que ele podia, ele leva num canto mais isolado do bosque, longe do povoado, e coloca aquela terra fértil ali. Então aqui a gente já tem o terceiro ensinamento, que diz que talvez a boa sorte ela não chegue até você porque você está sob as circunstâncias de sempre. Então, se você quiser que a boa sorte chegue até você, precisa mudar essas circunstâncias. Aí, no dia seguinte, os cavaleiros eles vão atrás da Dama do Lago. Na verdade, tem um lago lá. Vamos começar com o cavaleiro do cavalo negro, que é o Note. Ele chega lá para tomar água e aí a Dama do Lago fica brava com ele e fala, meu, vai embora que você está acordando meus nenúfares. E os nenúfares são plantinhas aquáticas. E ela fala que os nenúfares cantam durante a noite, que evapora a água do lago, então de dia eles dormem. Então eles têm que dormir durante o dia, senão eles não vão cantar à noite e a água do rio vai transbordar, do lago vai transbordar. Então ela manda ele embora, mas ele resolve perguntar para ela, viu? Eu quero confirmar o que o gnomo falou. Não nasce trevo mágico de 4 folhas aqui nesse bosque? E de novo ela fala para ele a mesma resposta do gnomo, não nasce, porque a terra aqui é muito seca e a água não chega até todos os cantos do bosque, ela vai por irrigação, então pelo subsolo, então vai muito pouca água e não é o suficiente. Aí o Note, tá vendo? Tô achando que o Merlin me enganou. A sorte não existe. Eu não tenho sorte. Já saiu bravíssimo. Aí veio o do cavalo branco, sentou lá para tomar água, viu a dama do lago. A dama falou a mesma coisa pro Cid do cavalo branco. E aí ele prestou atenção naquela informação e ele viu que ela estava muito cansada, porque ela falou que ela não dormia, porque ela ficava o dia inteiro acordada para velar o sono dos nenúfares e à noite ela não dormia porque os nenúfares estavam cantando. E aí ele pegou e falou para ela assim, já que a minha terra precisa de água para os trevos crescerem e você está precisando desafogar um pouco essa água toda, será que eu poderia criar um córrego? Ai, claro que pode. Aí ele pega a espada, amarra no lombo do cavalo e com a espada ele vai abrindo um córrego. Consequentemente, ele desafoga a Dama do Lago e consegue levar água para a terra dele. Então aqui a gente vê o quarto ensinamento dessa história. Na busca pela boa sorte, não pense somente em você. Criar circunstâncias que também beneficiem os outros atrai a boa sorte. Aí, nessa altura, né, do campeonato, faltavam apenas 3 noites para eles encontrarem esse trevo. E aí eles acabam encontrando a sequoia, que é a rainha das árvores, a árvore mais antiga do bosque. O cavaleiro do cavalo negro, mais uma vez, ele queria só confirmar com mais um habitante do bosque que o Merlin tinha mentido para ele. Então repara que ele buscava perguntar a mesma coisa para todos os membros do bosque, sempre com o intuito de confirmar. Ele queria uma confirmação de que a sorte não existia, de que aquele trevo nunca ia nascer ali e que ele não ia ter sorte. E aí a árvore fala para ele, ó, realmente, todos aí para quem você perguntou estão certos, nunca nasceu um trevo aqui, nem vai nascer, porque o bosque é muito escuro. Tem muita copa de árvore, muitos galhos, muitas folhas, então o sol não chega de maneira suficiente aqui e o trevo precisa de sol. Aí o Note sai, o Cavaleiro Negro, revoltado, bravo como sempre. Aí chega o Cid, que é o do cavalo branco. E a árvore fala a mesma coisa para ele. Só que aí ele, mais uma vez, ele prestou atenção no que a árvore falou para ele. Então ele disse assim, poxa, então será que eu poderia cortar esses galhos secos e essas folhas? A senhora me dá permissão? E ela fala, claro, nem precisa pedir permissão. As árvores vão amar que você faça isso. Até porque os habitantes aqui do bosque, eles são muito preguiçosos e sempre deixam as obrigações deles para o dia seguinte. Então, por isso que esse bosque está desse jeito. Você pode cortar. Aí o Cid vai lá, todo contente, e corta, né? Poda os galhos secos, as folhas, e consequentemente aquela terra começa a receber
Sol. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Quando o Cid recebe essa informação da árvore, ele volta lá para a região que ele estava e já estava tarde, já ia anoitecer. Então ele pensou assim: amanhã eu corto esses galhos. Só que daí ele lembrou da árvore falando para ele: os moradores daqui são preguiçosos e deixam as obrigações para o dia seguinte. Então ele pensou: não serei esse tipo de pessoa, não serei preguiçoso. Vou lá e vou cortar os galhos agora. Passou a noite inteira cortando os galhos. Ótimo, ele ganhou tempo. Então, o quinto ensinamento aqui é: não deixe para amanhã, essa acho que todas vocês já sabem, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje, porque talvez se você deixar para fazer amanhã, a boa sorte não vai te alcançar. Então aí a gente chega na penúltima noite no bosque, penúltimo dia, me desculpa, no bosque. Aí o cavaleiro do cavalo negro vai e conversa com a Stone, que é a rainha das pedras, né? A montanha mais antiga que tem lá nesse bosque. E ele quer, mais uma vez, confirmar que o Merlin estava errado, que o Merlin enganou ele, que o Merlin é um mago que não presta, e pergunta para ela: viu, eu quero que você me confirme, nasce trevo ou não nasce trevo nessa raio desse lugar aqui? Porque todo mundo falou para mim que não nasce. E ela confirmou: não nasce, porque o solo é muito pedregoso e os trevos têm que ter espaço para crescer, não pode ter pedras. Aí ele fala: tá vendo? É isso. Agora para mim chega, amanhã eu vou embora e eu vou chegar lá, vou acabar com a raça do Merlin, porque ele mentiu para mim, e sai. Aí chega o cavaleiro do cavalo branco e ele tá lá olhando, né? Ele olha para a terra dele e ele fala: caramba, né? Tô muito feliz com o que eu fiz aqui. Não sei se o trevo vai nascer aqui ou não, mas assim, e agora? O que será que pode estar faltando? Eu tenho terra fértil, eu tenho água, eu tenho sol. Será que não tem nenhum detalhe que está faltando? E lembre-se como ele havia passado a noite inteira cortando os galhos das árvores. Nessa penúltima noite, ele teve tempo de pensar no que talvez seria imperceptível, mas imprescindível para que aquele trevo nascesse ali. Então ele resolve subir no ponto mais alto do bosque para poder ter uma perspectiva maior, olhar tudo de cima para baixo e ver o que está faltando, o que pode estar faltando, o que ele não enxergou. E aí, nesse momento, ele ouve uma voz que fala: ei, você está me amassando. Ele: quem que eu estou amassando? Ela: sou eu, a Stone, a rainha das pedras. Ele fala: meu Deus, uma pedra que fala. Então, eu estou aqui olhando porque eu queria, né, eu vim buscar um trevo mágico de 4 folhas, mas todo mundo falou que o trevo não crescia aqui, mas eu criei algumas condições ali, estou na esperança, mas estou observando para ver se de repente eu não estou esquecendo de nada. E aí ela pegou e falou assim: mas meu filho, aqui não nasce trevo de 4 folhas, porque o solo é muito pedregoso, tem muita pedra no solo, então não vai nascer. Ele pegou e falou assim: as pedras atrapalham? Atrapalha. Ele: meu Deus, obrigada. Eu tenho que tirar as pedras? É isso, é esse detalhe que estava faltando. Daí ele desce correndo, vai lá, tira todas as pedras daquele lugar. Então, o sexto ensinamento que a gente encontra aqui é: procure detalhes que possam parecer imperceptíveis à primeira vista, mas que no final vão fazer toda a diferença. Então ele tira as pedras e fala: pronto, agora eu vou descansar. Amanhã é o dia que o trevo vai nascer em algum lugar aqui desse bosque e vamos ver se vai ser aqui. Só que nessa última noite, o cavaleiro, o Note, que é o cavaleiro do cavalo preto, que já estava muito revoltado, falou assim: bom, não vou encontrar a sorte mesmo, a sorte não existe, então eu vou voltar para o castelo. Mas o que confortava esse cavaleiro era saber que o Cid também era um fracassado. Ele também não ia encontrar o trevo. Então, o que confortava ele era saber que o outro também não teria sorte. Ele falou: eu vou lá só para jogar isso na cara dele. Ele achou o Cid e falou para o Cid: você viu, né? O Merlin enganou a gente, não vai nascer trevo nenhum aqui. E aí o Cid, nem aí porque o Note estava falando, falou assim: meu, vem cá, olha só o que eu criei aqui, olha, eu coloquei água, coloquei terra e tal, e foi explicando para ele tudo que ele tinha feito, todo orgulhoso do trabalho dele ali, e o Note nem dá bola, fala que ele é louco, fala: cara, você é louco, todo mundo falou que não nasce trevo aqui, que o Merlin enganou a gente, eu vou embora, você fica aí, seu trouxa. E vai embora. E o Cid fica sem entender nada, mas tudo bem, ele fala: beleza, vou ficar aqui. Aí a gente tem o sétimo ensinamento dessa história. Para quem acredita no acaso, você criar condições parece um absurdo.
Mas para quem está criando as condições, o acaso ele não é motivo de preocupação. E aí então, nessa noite, que era a última noite dos cavaleiros nesse bosque, a bruxa Morgana resolve aparecer, gente, tudo para ajudar, né? Sempre tem uma bruxa nessas histórias. E ela tenta vender a sorte para eles. Então, para o Nott, que é o cavalo negro, que já estava revoltado, ela chegou e falou assim para ele: ó, deixa eu te falar, você tem razão, o Merlin te enganou, tá? O trevo de 4 folhas vai nascer lá no jardim do castelo. Então, você tá aqui, você tá perdendo seu tempo. Então, vamos fazer o seguinte, eu te dou a sorte ilimitada, contanto que você mate o Merlin. E o Nott já tá tão revoltado que ele fala, pois eu vou agora mesmo, eu vou cavalgar até lá, nem que meu cavalo morra de exaustão. E ele vai, gente, a noite inteira cavalgando até chegar no castelo. Então, o 8º ensinamento é desconfie dos vendedores de sorte. Aí depois a bruxa vai para o Cid e fala para o Cid. Conta lá a história dela para o Cid, que eu não vou contar aqui, senão vai ficar muito comprido. E o Cid resolve não acreditar nela. Ele não acredita nela. E ele tem tanta fé naquilo que ele fez, ele confia tanto naquilo que ele fez, que ele não acredita nela, fala que não vai arredar o pé dali e vai ficar ali. Aí a bruxa vê que não adianta ela tentar vender a sorte pro Cid, o Nott já estava indo fazer o serviço sujo, então ela resolve ir embora. O 9º ensinamento é: tenha fé naquilo que você está fazendo, confie e não desista. No dia seguinte, o Cid, que estava lá no bosque, acorda e ele está ali observando. Falou, bom, é hoje que é para nascer esse trevo, e aí, será que o trevo vai nascer aqui ou não? E ele fica ali observando aquele monte de terra e tal, pensa, poxa, mesmo que não nascer o trevo aqui, foi muito bom o que eu fiz aqui, eu fiz com amor, eu fiz com paixão, e é isso que importa. De repente, começa a ventar. Venta muito, e o vento começa a trazer várias sementes, mas várias sementes de trevo de 4 folhas, mágico. E essas sementes vão caindo por todo o bosque, todo o bosque. Só que onde que o trevo começa a nascer? Justamente naquela terra fértil e super preparada que o Cid havia colocado ali. E ele fica muito feliz, mas muito feliz, e começa a agradecer o vento, fala, vento, obrigado por você estar trazendo todas essas sementes. E o vento fala, você não precisa me agradecer, porque eu faço isso todos os anos nessa época do ano. Eu jogo essas sementes por todo o bosque. Só que os moradores nem se importam, muitos até reclamam, falam, essas sementes enchendo meu saco. Eles nem sabem do que se tratam essas sementes. Você não precisa me agradecer. E ele fica muito feliz, pega todos esses trevos, que tinham muito suficientes para várias pessoas, e começa a cavalgar até o castelo. Nesse meio tempo, o idiota do Nott, que é aquele outro cavaleiro, chega no castelo e, muito bravo, confronta o Merlin, fala que vai matar o Merlin. E depois desse confronto, e o Merlin explica toda a situação para ele, fala que ele foi enganado pela bruxa, ele fica muito mal, se sente um fracassado e resolve ir embora sem nada, inclusive sem o cavalo, porque esse idiota deixou o cavalo morrer de exaustão. Já o Cid, do cavalo branco, ele chega todo feliz e fala para o Merlin, olha aqui, Merlin, eu achei o lugar onde os trevos nasciam, onde estão todos aqui os trevos. E aí o Merlin fala para ele, eu sabia que esses trevos iam nascer exatamente aonde você preparasse, porque a boa sorte é isso, é quando você cria todas as circunstâncias necessárias para que a boa sorte aconteça. E por isso você merece ela, você merece essa sorte ilimitada, vai ser feliz. Então, o último ensinamento que a gente pode tirar dessa fábula é: se atingir, alcançar a boa sorte é criar as condições necessárias, então ela depende exclusivamente de você. E com isso, então, esse amigo que estava contando essa fábula para o outro consegue mostrar que esse negócio de sorte não existe, porque do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. O que você precisa é criar a sua boa sorte, criar todas as circunstâncias, todas as condições favoráveis para a hora que a oportunidade chegar, você conseguir abraçar e ter sucesso na sua vida.
Bom, é isso. É uma história bem comprida, então não vou mais falar muito sobre ela. Acho que ela já é autoexplicativa. Vocês conseguiram entender todos os ensinamentos que eu quis trazer através dela. E se vocês puderem, coloquem lá nos comentários o que você está fazendo para atrair essa boa sorte para a sua vida. E até o próximo vídeo.